Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, nos perdoe por todos os nossos pecados, por palavra, pensamento, atitude, tudo, Senhor, que possamos ter feito que vá contra a Tua santidade, em nome de Jesus. Recebemos, Senhor, o Teu perdão, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar no nome de Jesus. Senhor, eu peço agora a presença dos Teus arcanjos e anjos, que o Senhor dê ordens a eles para sitiar e guardar nossas casas, os nossos familiares, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, em todo o Brasil. Faz o mesmo em toda a América do Sul, toda a América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, da Oceania, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos em especial neste momento por todos aqueles que estão morando, vivendo nessa zona de conflito, de guerra, Senhor. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Se houver algum enfermo no nosso meio, nos nossos meios, que sejam radicalmente curados, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão dentro dos hospitais, nas UTIs, nas emergências, Senhor, nos centros cirúrgicos. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, consagramos esse encontro a Ti, Senhor. Declaramos que Tu tem total liberdade no nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. Entra e toma Teu lugar de honra na nossa casa, no meio da nossa família, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, em o nome de Jesus. Declaramos a condução desse encontro, a direção ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor fale através das nossas bocas, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, e que a Tua palavra seja vivificada para a honra e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! As promessas do Senhor são incomparáveis para mim e para Ti, para todos nós, queridos. Amém? Glória a Deus. Eu vou tentar achar aqui as palavras, talvez eu pule alguma. Tem todas aqui. Eu sei. Quero ler. Eu busco um povo que tem sede em me buscar nos quatro cantos da terra. Estejam em mim, pois eu falo com vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu habito no meio dos louvores. Estejam firmados em mim, diz o Senhor. Tenho promessas para todos os meus filhos, hoje e sempre, porque Ele tem promessa, Ele não tira as promessas que Ele dá. Eu movo os céus e a terra por amor de vós, estejam em mim todos os dias. Oh Senhor, não se calem diante de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
eu me faço presente pessoalmente em vosso meio. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Horala renistilimas. Soramai nihastila sorianderimai. Tore barlecila halecilaras. Louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que vocês possam sentir esse perfume que nós estamos sentindo aqui de óleo de unção, óleo de mirra, que representa Jesus. Amém, amados? Nós estamos aqui num, como é que se diz, num quente, frio, frio e quente, né? Hoje vamos falar, eu ia dar continuidade ao assunto de restauração da semana passada, mas eu vou deixar para a próxima semana. Porque nesse meio, né, eu tive o falecimento da minha, a gente chama a nona Ancilla. A nona em italiano significa vovó, então da vovó da Michele. Né? Naturalmente as pessoas costumam dizer que sogra e nora não se dão, são inimigas. Isso é mentira do diabo, viu? Isso sempre será uma mentira, coisas do mundo para trazer confusão. A gente não pode esquecer que quando uma mãe casa um filho, ela não, e o pai, os pais casam um filho, eles não perdem um filho, eles ganham mais uma filha. E quando uma família, um pai e uma mãe casam a filha, eles não perdem a filha, eles ganham o filho. E quando nós pensarmos desta forma, muitas coisas são transformadas. E eu me casei muito jovem, né, aos 16 anos. Então eu conheço a nona desde quando eu tinha 16 anos. E eu sempre brinco que ela dizia para mim assim, ela não me chamava de Sanderlina, me chamava de Sandra. Porque algumas pessoas, numa época da minha vida, me chamam de Sandra. E ela dizia assim, mas Sandra, mas se tu me quer aprender, eu te ensino. E eu sempre queria aprender. E eu lembro que no casamento, o nono, né? O nono setembrino disse assim para mim, seja bem-vindo à nossa família. Agora sim tu vai ter um pai e uma mãe de verdade. E realmente foi muito interessante aquilo. Porque realmente eu passei a ter uma convivência numa família com de estrutura familiar normal, vamos dizer assim, né? Bastante firmados, né? Eles criam em Deus, eram católicos, mas existe algumas diferenças quando tu tem algum tipo de fé, né? Faz diferença. Então eu sempre aprendi muita coisa. Eu sempre digo, eu acho que das pessoas, né, em volta da nona, eu fui a que mais aprendi. E ontem, quando nós estávamos indo para a cidade de Garibaldi, que é região da Serra, aqui perto de Carlos Barbosa, de Bento Gonçalves, né? Aqui onde o pessoal faz os caminhos de pedras, o caminho do vinho, né? É um local muito lindo para ser visitado. E esta época, então, é a época mais linda que tem, que começa a saída do inverno com o início da primavera. Então tá tudo florido, é lindo, lindo, lindo de ver. E além de se comer muito bem, né? E nós indo para Garibaldi, né? Para o enterro, e eu fiquei pensando, nossa, quantos anos, né? No caso, a minha filha Michele, desde os 10 anos que ela viajava sozinha. E na época tinha que ter autorização do juiz, né? Para ela poder viajar sozinha, porque ela já é pequenininha hoje. Então imagina quando ela tinha 10 anos, né? Eles pensavam que tinha fugido da creche. Mas ela ia, né? Sempre nas férias, passava as férias com o nono, com a nona. E depois levava sempre junto um dos guris. E realmente, a nona e o nono foi o vô que os meus filhos não tiveram. A nona foi a avó que os meus filhos não tiveram, né?
E da minha parte, é claro. E então sempre eles usufruíram dessa graça, né? E realmente o casamento na época não durou, mas a amizade, o laço de família foi muito grande, até os dias de hoje, né? Que eu lembro quando ela ficou doente, a gente trouxe ela para Porto Alegre, depois ela veio para minha casa, ficou uns dias em recuperação aqui. Então, assim, queridos, Deus é bom demais e a gente não pode perder as oportunidades. E a nona estava com 91 anos. Em outubro, né, no Dia dos Professores, ela ia fazer 92 anos. E lúcida, graças a Deus, né, sempre lúcida. E eu aprendi muito mais. Então quer dizer que a tua sogra era perfeita, então. As pessoas não são perfeitas, mas a gente pode aprender com aqueles que têm A gente sempre aprende, amados, com aqueles que têm os cabelos brancos. Sabe, os jovens às vezes não querem ouvir os conselhos dos pais, nem dos avós, porque acham que sabem tudo. Não sabe não, só tem força, só são jovens. Jamais um jovem terá a experiência de uma pessoa que viveu 91 anos. Eu acho que outro dia eu ainda estava comentando aqui que a nona Ancila é da geração da Rainha Elizabeth, né? É uma geração de pessoas longevas, que a gente fala, né? E ontem, nós olhando, né, no velório, tinham 3 pessoas, 2 homens, né, um com 82, né, um dos irmãos da nona, e o outro com 87, e mais um outro com 90. E era muito engraçado que ele pegava aquela bengala, assim que ele precisava da bengala, mas era muito engraçado. Eu fiquei olhando assim, nossa, quanta experiência, gente. Quanta experiência existia ali, reunido. Quantas histórias, que boa parte deles, os pais, a mãe da nona veio da Itália, ficaram não sei quantos meses dentro do navio, toda a história, tudo que eles passaram, né? E eu fico pensando, quanta história. Quando eu não ouço, amados, quando eu não presto atenção, quando eu não ouço os avós, os pais, né? Eu perco uma parte da minha história. Porque se eu sou como eu sou, existe todo uma história por trás, existe o DNA, existe as histórias que eu nem sei, que eu nem conheço, mas elas estão impregnadas no nosso DNA. Nós não somos o que somos por mágica, não. Bota um casaco, minha filha. Eu sei. Então, queridos, eu tive essa oportunidade, uma graça de Deus, né? Eu como se diz, recebi sempre ela muito bem. Esses ensinos eu aproveitei para aprender tudo que tinham esquecido de me ensinar. E aprendi tudo. Eu aprendia com o nono, aprendia vendo o nono na horta, aprendia quando ele fazia os vinhos, ele me mostrava como é que era a fermentação, quando é que o vinho estava bom, quando que não estava, o que tinha que observar. Então, a gente aprendeu. Então, o que eu digo? Se você tem um vovô, uma vovó em casa, cuida bem dele. Ouve as histórias. Às vezes eles estão lá meio chatinhos, assim, estão, né, meio teimoso. Senta e diz, ai, vovó, me conta a tua história. Me conta. O que tu fazia? O que aprendia na tua escola? E isso tu traz à memória que eles têm. Aí eles começam a contar as histórias. Aí conta as histórias dos teus pais, do que os pais aprontavam. Eles vão contando as suas histórias. História, amados. É algo muito extraordinário, porque está escrito. A pessoa morreu, foi enterrada, pode botar as coisas mais bonitas que tiver, né? Um monte de flores. Aí eu sempre penso, de que adianta as flores se você não deu quando ela era viva ou ele era vivo? A nona sim, a nona sempre ganhava. A gente sempre levava flores para ela, porque ela tem um jardim, ela tinha e ainda tem um jardim belíssimo.
belíssimas. Sabe o que é belíssimo? Rosas de todos os tipos e cores. As outras flores menores eram belíssimo. A Michelle vai ver se tem algumas fotos ali. Belíssimas, queridos. E o zelo, cuidado, né? Ela até há pouco tempo, não, acho que faz uns quantos anos, acho que uns 3 anos atrás, ela ainda cuidava da horta, ainda cuidava do... Foi antes da... Não, foi antes. Faz uns 4 anos. Uns 4 anos mais ou menos, ela ainda fazia tudo isso, cuidava de tudo. Né? E ela dizia para mim assim, mas como que eu vou te pagar? Quando ela ficou aqui em casa, eu dizia para ela, não se preocupa, nona. Quando a senhora for podar suas rosas, a senhora guarda as mudas para mim, tá? Ah, sim, que eu guardo. E guardava, né? Então, ela dizia, mas como? Mas tipo assim, isso não vai me custar nada. Eu dizia para ela, mas não custa, nona. Custa amor. Isso é amor. Eu lembro que como ela vinha de uma linhagem de italianos lá, eles são muito chorões. Essa é a última foto do mês passado, quando a Michelle visitou ela lá. Aí vocês vão ver, né, o quanto que ela é parecida com a nona, né? Todo mundo diz, ai, tua filha é tua cara, isso porque não conhece o pai, não conhece a nona. Glória a Deus. Mas a sua história, fiquei pensando, meu Deus, 91 anos, tem história para contar. Quantas guerras, quantos conflitos, quantos presidentes, quantos governos passou, quantas crises, né? Quanta história. Se você abrir a porta lá como é que a gente chama, onde ela guarda as coisas, como é que a gente chama? Da despensa. Meu Deus, tem tanta história ali. A história tem da massa de tomate, a história do doce de pêssego, do doce de figo, da geleia disso, o que vocês puderem imaginar. Do que vocês puderem imaginar. E aqui no sul a gente tem os italianos, pelo menos, tinham um hábito de fazer capelete. Quando você for na serra, não deixe de comer a sopa de capelete. Porque eles cozinham carne, não sei quantos tipos dentro daquele caldo, tiram aquela carne e depois botam uns pastelzinhos assim, e recheado com carne, e aquilo é maravilhoso. E eles faziam isso, as mulheres italianas faziam, nos dias de chuva, que não podia ir para a roça, que não podiam fazer outras coisas na horta, né? Então eles se reuniam e faziam, cantavam e iam fazendo. Porque realmente dá trabalho aquele negócio, viu? E então assim, quem conhece a história da sua família é muito bom. Você conhece a história da sua família? Você conhece a história da sua mãe, do seu pai? Você conhece? Do seu avô, da sua avó? Gente, é uma riqueza maravilhosa. A gente também conhece as histórias. Quando a gente ouve a história, a gente consegue descobrir, às vezes, muitas coisas. Por que determinadas coisas nos acontecem. Às vezes a gente descobre as coisas erradas que foram feitas, e daí tu pensa, entendi agora por que isso está acontecendo, ou porque de vez em quando esse tipo de coisa quer bater na minha porta, né? Porque aquela palavra que diz, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Oh, glória! Então, é muito tremendo observar. Ainda quer dizer que, mas agora eu sou cristão. Não, tudo bem, não estou falando disso. Não estamos falando das maldições hereditárias. Mas, aqueles que não têm Jesus, essas maldições têm total liberdade. E elas só cessam de frutificar, vamos dizer, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o sangue do Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Aí elas são, cortadas e anuladas, porque nós passamos o antídoto, que é o sangue de Jesus,
que Jesus morreu no nosso lugar, para que nós não tivéssemos morte eterna, para que nós não levássemos mais sobre a nossa vida maldições. Então, alguém pode dizer, tá, mas por que isso acontece na minha vida? Porque tem coisas para corrigir, amados. Se histórias se repetem na sua vida de coisas ruins, tem coisas para corrigir, sinto muito. Mas essa é a verdade. E glória a Deus pela verdade do Senhor, amém? Então hoje, amados, eu fiquei pensando muito a respeito. Os cabelinhos brancos, né? Bem bonitinho, bem branquinha. Daí fiquei olhando. Lisinho, lisinho. Quanta história. E o padre que fez a oração, a reza lá, foi muito interessante. Eu brinquei com a minha filha, nossa, acho que o padre é convertido. Que beleza. Não falou em idolatria, só falou da palavra. É isso aí. Eu achei muito tremendo, né? Glória a Deus, né? E semana passada, quando a gente soube que a nona tinha internado e que eu não estava reconhecendo as pessoas, a Michele foi para Garibaldi e orou, Senhor, se tu vai recolher ela, me dá oportunidade, momentos de lucidez para me conduzir ela novamente a ti, né? E Deus realizou o desejo do coração da Michele, né? Tanto que enquanto ela estava lá, foi um tempo longo de oração em línguas ali, até que ela, como se diz, voltou à consciência, né? 4 horas de oração. Imagina, 4 horas orando em línguas, ali no hospital, segurando a mão dela, e ela bem fora que estava, né? Mas Deus realiza os desejos dos nossos corações. O quanto, e amados, tinha uma coisa interessante, que eu lembro que às vezes a gente reclama para orar, né? Ai, de novo? Mas todo dia. E eu lembro que eu tinha 16 anos quando eu fui morar com eles, e ela e o nono se ajoelhavam todos os dias no lado da cama antes de dormir e rezavam. Eles rezavam, né? Usava rezava a oração do terço. Era antes, mas rezava pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos. Ali era a oração. E me chamava a atenção que eu pensava, nossa, mas todo dia, e tem que ser de joelho? Quer dizer, eu não entendia o que eles entendiam, né? Acho que até depois do 80 ela continuava. Assim, enquanto ela conseguia se ajoelhar, ela se ajoelhava. E o que eles entendiam que para falar com Deus tinha que dobrar os joelhos. E amados, e eu vou dizer reverência, e vou dizer uma coisa, tem gente que dobra o joelho, mas não dobra o coração. Porque o coração, amados, não pode estar altivo. Amém? E foi assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho a minha consciência muito tranquila, nada me acusa quanto a minha ex-sogra, né? Nada me acusa, sempre tratei ela muito bem, com muita excelência de tratamento, né? Com muito cuidado, com muito zelo. E eu lembro que ninguém não tinha o hábito de fazer os aniversários dela. Aí a Michele começou, vamos lá, mãe, vamos. Aí a gente ia, levava ela num restaurante. Que era sempre ela que cozinhava. Sim, sempre ela cozinhava. E era uma graça porque ela sabia que eu adorava sopa de capelete, né? Então ela fazia sopa de capelete porque eu gostava, fazia massa caseira porque a Helena adorava, e fazia bifes à milanesa de carne e de frango porque a Michele gostava. Sempre. E ela sempre sabia que eu gostava muito de salada, então ela pegava um... Mas ela fazia por causa da Helena. Sim, mas ela por mim também. Ela ficava impressionada como uma criança podia comer. Sim, sim. Uhum. Então, assim, são as coisas boas, amados. Aí nós começamos a levar ela fora, aí tirava foto e tudo, e ela ficava muito feliz. E desta forma, nós começamos a convidar, aí começou a vir o filho, aí depois começou a vir o outro, então já era...
E virou, então, nos últimos anos de vida dela, tradição da gente comemorar o aniversário da nona. Aniversário da nona, então, eu já pedia folga no meu trabalho, porque a gente ia para Garibaldi e sempre a Michelle tinha que ir antes, porque tinha que fazer a maquiagem nela, né? Ai, ai. Então, assim, amados, então, e eu até o dia de hoje continuo fazendo parte da família mesmo. Não, mesmo, mas se diz, eu sempre digo, o casamento não durou, mas os laços familiares, os laços de consanguinidade, porque eu tenho a minha filha como se diz, a primeira neta da nona, né? E ela, durante muito tempo, ela não teve filha. Então, de uma certa forma, eu acabei sendo uma filha e depois ela teve a filhinha. E ela sempre dizia, sempre me ensinava. Eu lembro que nos últimos tempos ela disse assim para mim: mas Sandra, mas como é que tu me conseguiu meter uns filhos tão bons assim? Eu dizia, nona, mas ali, né, tá tudo assim, né? É porque dela fazia umas certas comparações, né? Mas é muito bonito de ver. A gente brinca às vezes com as expressões, e hoje lá no velório, cada um estava lembrando das expressões da nona. Eles eram muito, como é que se diz, elas tinham umas tiradas assim. A gente chegava na casa dela, como a Michelle contou hoje, sempre de surpresa, né? Na época não existia telefone. Aí chegava a Michelle, imagina aquele toquinho, batia na porta, né? Mas como é que tu me veio? Mas como é que tu me veio? Ou então ela dizia assim, mas que tu me... Que ela dizia pro Marcos, mas que tu me quer comer amanhã? É muito engraçado. Então todo mundo estava lembrando de algumas coisas assim e é muito bom isso, né? As memórias. Então, queridos, você que é vovô aí, que é vovó, quais são as memórias que você está gravando no coração dos teus netos? Quais são as memórias? Pai e mãe também. Sim, eu estou falando agora do vô e da avó, tá? Né? Quais são as memórias? Os pais também, porque os pais um dia serão avós, né? Mas quais são as memórias? Porque normalmente na casa, aí, teve uma lá que disse que como é que é o nome dele? O que é juiz lá? Como é que é o nome dele? O meu primo? É. Aquele que é juiz, o irmão da Hilda, esqueci o nome. Esqueci o nome dele agora. Ixi. Então ele gostava muito da nona, que ela plantava beterraba. O Paulo. E ele gostava das beterrabas dela. Um dia perguntaram, mas por que planta tanto, nona? Semeia tanto. Mas o Paulo me gosta. Ela mandava, não. Então ela sempre fazia algo para cada um que ela sabia que os filhos gostavam. E os avós fazem isso, as mães fazem isso, os pais fazem isso, né? Sabe que o filho vai visitar, vai lá e vai fazer um churrasco para receber, né? Uma irmã está dizendo aqui, ó, que pela lei não existe sogra, mesmo que o casamento acabe. Sempre será sogra com o amparo da lei. Ó, viu? Eu não sei da lei, mas eu já vivia isso. Glória a Deus. Então, amados, a gente sabe que no mundo existem conflitos, mas o Senhor Jesus, ele veio para restaurar tudo. E ele restaura tudo. E olha que a gente veio para Jesus foi em 2001, né? E eu conhecia eles desde 1978. Faz tempo, né? Faz tempo. E não significa que algumas vezes, como se diz, ela não falava algumas coisas, não pensava coisas que ela gostaria que fosse diferente. Claro que sim. Certamente que sim. Mas isso, as coisas ruins, amados, elas não devem ser como é que se diz? Que o nosso exemplo não seja e a nossa lembrança não seja das coisas ruins, mas que mais seja das coisas boas do que das coisas ruins. Que nós possamos formar memórias boas. Memórias muito boas. Deixa eu tomar uma água, deu um farelinho aqui.
E ontem foi muito interessante que nós ficamos num hotel. E esse hotel era na esquina da casa da nona, onde a gente morou, a Michele morou, no centro da cidade. E é muito engraçado que o nono pegava a Michele todo fim de semana, eu acho, descia lá ele tinha um nome, que eu não sei o nome da mulher que era a cozinheira do hotel, com a Michele na mão. Não, a dona, sim, eles eram amigos. Aí ia lá, tomava uma taça de vinho, buscava os restos lá que ele levava para o porco e fazia aqueles trajetos. E eu disse para Michele, vê quanto é que está naquele hotel lá para a gente ficar, que é bem perto, né? E no fim acabou todo mundo ficando lá, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, olha só quantos anos, né? Quantos anos. Então, amados, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Isaías 46, versículo 4. Outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, que muitas vezes quem tem vô, tem vó, tem pai, tem mãe, fica tantas vezes reclamando, né? Reclamando deles. Reclamando, ai, meu pai, minha mãe, meu isso, meu aquilo. Você não sabe o que é não ter. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avô, quem tem avó, tem tudo. Quem tem família tem tudo. Porque eu sempre digo, por pior que seja a família, na hora do sufoco, tá todo mundo ali. Dá um grito, salta todo mundo. Não é verdade? Porque é família. Quando você não tem uma família, é difícil. Quando você precisa de ajuda, você não tem a quem gritar por socorro. Então eu sempre fui muito grata a Deus, né, a eles, por ter sido como se diz, uma experiência muito boa, ter sido uma parte da minha família, né? E em cima de tudo que eu aprendi com a nona e com o nono, eu ensinei os meus filhos, né? Porque como eu sempre conto a história, que eu passei por mais de 9 famílias, mas essas famílias ninguém se lembrou de me ensinar coisa alguma. Então eu ia olhando, prestando atenção e pensava, isso aí nunca vou fazer na minha vida. Isso aí eu gostei. E é interessante que eu sempre lembro que tinha uma memória muito boa de uma das antepenúltima família que eu fiquei um tempo, que era o horário que a família se reunia para jantar, para almoçar, para tomar o café. Era maravilhoso. E aquilo sempre foi muito bom para mim. E um bolo, nunca vou esquecer que uma vez a vovó fez um aniversário e a gente botou todas as velhinhas que vêm naquela caixinha, porque ela era bem velhinha, né? Então a gente botou todas as velas. Aquelas pequenininhas. E sempre eu lembro e essas são as memórias boas, amadas, que eu achava tão bonito, não importa se você fazer 2 anos, 3 anos, 8 anos, mas era pegar as caixinhas de vela e encher o bolo daquelas velhinhas e apagar. Por quê? Porque isso era uma memória boa. Então, queridos, agora nem me lembro mais o que eu ia dizer a respeito dessa... Perdão. Então vamos lá em Isaías 46, versículo 4. Diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Cãs, amados, são cabelos brancos. Era nessa versículo aqui? Nessa versão? Tá melhor, gente. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Glória a Deus. Em Provérbios 16, 31 diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Olha que forte, queridos.
O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Quem não foi justo não chega a ter cabelos brancos. Significa o quê? Que não tem os dias, os seus dias não são longos na terra. Salmo 92:14 diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Glória a Deus. Vamos abrir ali Mateus 5, versículo 36. 5, versículo 36. Bom, queridos, hoje estava lembrando, pensando, nossa, agora a gente não vai mais para Garibaldi. Que nem a minha filha diz, ela já esqueceu quantas vezes, todo dia 25 de dezembro, ela passava com a nona, né? Desde criança. Como diz o Ayrton, desde quando ele conhece a Michele. Ai, ai. Quando o nono dizia para Michele, mas Michele, mas não é que eu não quero que tu coma, mas não quero que tu passe mal. Ela comia. Tá. Lembrei do que eu ia falar do Paulo. Que a nona fazia os suspiros, né? E aí de noite a gente atacava a lata do suspiro, só que fazia um barulho, né? Faz de conta que ela não observava, né? Que diminuía a lata. Então, Mateus 5:36. Olha o que diz aqui. Nem jures, aqui está falando dos juramentos. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É verdade. A gente não pode transformar o cabelo branco ou preto. Não é verdade? E a palavra do Senhor diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. Amados, durante essa última semana, a gente tem observado como dizer assim, as pessoas sendo muito atacadas espiritualmente, com um monte de coisa acontecendo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aí eu me lembrei das histórias dos avivamentos. Foi que eu coloquei lá no Telegram, né? Não consegui colocar todos, porque eu não tive muito tempo para isso, mas quando tu abre um para ver, já vem os outros todos. E praticamente quase todos falam da situação que viviam os locais antes do derramar do Espírito Santo. Quando a gente lê aquilo, parece que a gente está lendo as coisas dos dias de hoje, não é verdade? Crimes, assassinatos, suicídios, mortes, roubo, tudo, transgressões, vícios de tudo que é tipo e espécie, né? Promiscuidade, tudo. Olha, a gente está vivendo isso. E durante essa semana, de quarta para quinta-feira, enquanto nós iniciamos a oração, estávamos iniciando a chamada de oração, a esposa de um irmão teve como se diz, um acidente doméstico, né? Aí no outro dia, o outro teve também, como se diz, um carro bateu de cheio no carro do irmão, e quando o irmão desceu para olhar, não tinha feito nada no carro dele. Mas no outro, foi, como se diz, houve um estrago.
E eu lembro que de quarta, enquanto o irmão estava levando a sua esposa para o hospital, tudo, eu comecei a orar aqui e comecei a orar. E comecei a andar aqui dentro. Andava. E o Senhor falava que nós tínhamos que usar a autoridade. Amados, como é que tu manda um cachorro para a rua? Cachorrinho querido, sai. Ele sai? Não. A nossa, então, que está agora, está mais velha, então está teimosa. O outro está meio surda, não sei. Que tinha que fazer um escândalo para ela descer, para ela sair, para ela ir para a rua, não ir nos lugares que não é para ir. Então, aí o Senhor começou a me mostrar. Temos que usar autoridade. Não receba, amados. Tu está sentindo alguma coisa, antes delas, tu sentir no teu físico, ela aconteceu no espírito. Ela aconteceu no reino espiritual. Depois vem para o físico. Então, se tu está sentindo um cheiro de, como é que se diz, um cheiro de oposição, já começa a orar. Por isso, esse foi um dos motivos que nós colocamos os áudios. O irmão Valdeci, uma bênção, né? Pegou lá, gravou os áudios tanto para o Telegram quanto para o WhatsApp das orações que eu fiz lá no nosso retiro virtual em fevereiro, no Carnaval, onde eu, às 5 da manhã, lá eu levantei para declarar os escudos. Coloque, amados. Se tu coloca ali, bota para ouvir, começa a orar em línguas e começa a declarar, sabe? E não aceita de Senhor em nome de Jesus, porque mais são os arcanjos e anjos do Senhor que estão conosco, mas muitos, amados, estão ali parados, esperando, porque os anjos são ministradores, né? O Senhor colocou eles para nos guardar, eles recebem ordens do Senhor ao nosso respeito. Então eu sempre peço, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, guarda minha casa, minha família, visita o meu irmão, visita o meu parente que está lá no hospital, Senhor. Amados, as coisas no reino do Espírito, elas acontecem antes no reino do Espírito, para que venha a evidência, venha a materialidade no físico, para que nós vejamos, queridos. E a nossa tendência quando acontece uma coisa ruim é: ai, Senhor, por que está acontecendo isso? Ai, eu não sei por que está acontecendo, não sei por que Deus permite. Para de lamentar, ou te levanta e usa da autoridade que o Senhor Deus diz, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, se eu fiz alguma coisa errada que deu legalidade para o inimigo, eu já te peço perdão. Espírito Santo, me traz à memória o que eu tenho que me corrigir, e eu peço perdão agora em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para me lavar, limpar, purificar, santificar, vivificar em nome de Jesus. E no nome de Jesus eu tenho todo o poder, toda a autoridade que me foi dada no nome de Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todas as coisas. Amados, naturais, espirituais, sobrenaturais, toda a autoridade nos foi dada. Nós temos que usar da autoridade. Não podemos começar assim, ai, ora por mim, até alguém ver que você está pedindo oração. Já a gente tem um código quando está debaixo de guerra, então às vezes a pessoa não consegue nem escrever, parece que foge, apaga as coisas, você só escreve SOS. E é bonito de ver, se você pudesse ver no reino do Espírito, quando alguém coloca SOS, é um tiroteio de palavra, é um bombardeio sobrenatural no reino do Espírito, amados, que não sobra nada para o inimigo. E outra coisa, se cada cristão aqui, eu olhei ali, tem 171 pessoas assistindo, mandar os demônios tudo para o abismo. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo espírito contrário à tua palavra sejam amarrados com cordas de fogo, manetados e lançados cativos no abismo, em nome de Jesus. Tudo que tem se levantado contra a minha vida, a minha família, a minha descendência, os meus irmãos em Cristo, espalhados pelos 4 cantos deste planeta, estão
estão amarrados em nome de Jesus, esses demônios, os meus irmãos cobertos com o sangue de Jesus, porque o teu sangue é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, vivificar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não podemos dar mole para o inimigo das nossas almas. Nós não podemos querer andar. Eu não mexo, eu não faço oração forte que ele não toque em mim. Mentira. Engano. Porque quando tu vê, tu pensa que tu tá livre, não, tu tá andando segundo a direção do outro. Então esteja esperto, use de toda a autoridade. Sabe, durante a manhã, que nem eu ainda falei, amados, a gente ora, fica às vezes até 1, 2 da manhã orando, aí às 5 da manhã eu acordo, já oro, já saio orando, né? Eu digo, quando eu estou saindo na porta da minha casa, eu amarro todo vigia, espia, olheiro do inimigo, em nome de Jesus, sejam todos amarrados e levados para o abismo em nome de Jesus, porque o diabo, Satanás, dá ordens aos seus arcanjos, os seus anjos, desculpe, para quê? Para ficar nos vigiando. Exatamente, são os anjos caídos, né? Os que se tornaram demônios. Para quê? Para a gente tropeçar, já para resmungar, já na hora que está saindo. E eu já oro, estou chaveando a minha porta. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos, se tinha a minha casa, a casa do Ayrton, do Valmor, dos meus vizinhos, dos meus irmãos. E eu vou orando a minha cidade, o meu bairro e todos os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Então, queridos, e na hora de entrar no carro, estou entrando, Senhor, que os teus arcanjos também se coloquem do lado direito, esquerdo de todas as estradas por onde eu vou passar, aonde estradas municipais, estaduais, federais, internacionais. Se a pessoa vai andar de avião, Senhor, guarda o espaço aéreo, Senhor, que os teus aviões sejam dirigidos por ti, Senhor, em nome de Jesus. Use de autoridade, amados. As pessoas estão esperando ser atacadas espiritualmente para depois orar. Não faça isso. Ore. Mas que exagero. Bom, querido, se você não fizer a sua parte, o inimigo está fazendo a dele. Está fazendo a dele. Aí são aquelas histórias dos cristãos que não são tão vencedores assim, sabe? Família não restaurada. Amados, não abra mão. Não abra mão. Se tem algum problema na sua casa, com algum familiar, repreende em nome de Jesus até você ver aquilo desaparecer, aquilo sumir, aquilo ser vencido, até a cura chegar, até a libertação chegar. Sabe? Ainda não tem os dons espirituais, como é, Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor. A fagulha do teu Santo Espírito, eu peço que tu renove, que eu seja cheio, transbordante do teu Santo Espírito. Amados, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Se o teu familiar está lá te incomodando, repreende aquele espírito maligno que se coloca entre tu e o teu familiar, porque um fala uma coisa, o outro ouve outra, porque entre um e o outro se coloca um ser lançando seta e dardos malignos. Então declara em nome de Jesus, eu amarro todo espírito maligno que tem influenciado o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, todos os meus familiares, o meu chefe, em nome de Jesus, eu os abençoo no nome de Jesus, eu os cubro com o sangue de Jesus e peço que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Assim como o Senhor me alcançou, Senhor, alcança a todos. Assim como tu tem nos abençoado, abençoa-os também, que eles venham provar a boa e agradável vontade de Deus, porque o Senhor tem bênção, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amados, não pare de orar. Outra coisa, tá debaixo de uma guerra, mas bota um louvor lá e começa a cantar, começa a louvar o Senhor, sabe? Começa a declarar, Senhor. Amados, não dá, eu duvido que dê 5 minutos. Não dá 3 minutos, tu não sente mais aquela opressão. Aquele que estava ali, ó, se manda.
Vai, como dizia, vai que os outros já foram para o abismo, em nome de Jesus. Amém, amados? Que essas palavras que nós contamos aqui, nós poderíamos contar muitas histórias sobre os 91 anos que a Nona esteve aqui neste planeta, né? E que nós não sabemos qual será a nossa idade, né? Não sabemos qual é a idade, se Jesus vai voltar antes ou não, mas que os nossos dias aqui na Terra sejam dias de bênção, que nós possamos, ainda que nós venhamos a morrer antes do arrebatamento da noiva, mas que a nossa história seja contada, seja passado adiante. O que vão dizer do Ayrton, o que vão dizer da Sanderlina, o que vão dizer da sua casa, amados. Se você partisse hoje, o que iam dizer de ti? A Patrícia disse aqui, incomodou. Olha, aquela pessoa era muito querida, mas incomodava. Glória a Deus. Que você veio incomodar o inimigo. Entendeu? Que a luz, não esqueçam, queridos, a luz do Espírito Santo, ela brilha mais que o sol. A luz do Espírito Santo, amados, ela é uma chama incandescente que ela não é para diminuir, ela foi feita para crescer cada dia mais. Só que ela precisa ser abastecida, ela precisa ser regada com santidade, com oração, com jejum, com a palavra do Senhor, amém? Então, porque cada dia mais que essa luz venha que você venha resplandecer como o sol da justiça, porque Jesus é o sol da justiça, amém? Que vocês possam, cada dia mais, amados, ser ousado no Espírito. Não seja cabisbaixo, não seja triste, seja alegre. Se tu não tem motivo nenhum para se alegrar, porque a tua vida está um caos, diz Senhor, olha o que eu fiz na minha vida. Só causei tudo isso aí. Agora, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque tu é aquele que conserta o caos. Amém? Na cruz, Jesus já consertou a tua vida caótica, as nossas vidas caóticas. Ele trouxe paz, alegria, esperança, nos vivificou. Amém? Lembre que você possa ser boas sementes aqui na terra. Porque o tempo passa e a morte chega para todo ser vivente no planeta. Porque a palavra do Senhor diz que os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Está contado, está lá. A gente já nasce com o dia certo da nossa partida. Mas nós não sabemos o dia da nossa partida. Mas que nós possamos viver da melhor forma possível no Senhor. Amém? Que é a história que a gente contou aqui para você, que não é apenas não é uma história, é uma história com H, né? Que você possa fazer venha te inspirar para escrever páginas na história da tua família de bênção. Amém? E que a tua história, o exemplo de vida, que o teu exemplo de vida pode tocar os teus vizinhos, a tua cidade, a tua nação, porque orar por avivamento, amados, por transformação, é algo tremendo. É escrever uma página, é escrever uma linha na história universal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar, queridos, e nos desculpe, porque hoje nós estamos fisicamente cansados, mas com a nossa alma, o nosso espírito em paz no Senhor. Amém? Glorioso Deus, eu quero te apresentar todos os pedidos de oração, que são muitos, e tu conheces, Senhor, quando os teus filhos pensaram em pedir, tu já recebeu. Porque nada neste planeta, no universo, acontece que não esteja no controle do Senhor.
Não há pensamento que passe em branco. Senhor, são muitos pedidos de oração por bebês, por pessoas de idade, por tudo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, que sejam todos abençoados, mas existem situações também, amados, principalmente com bebês, principalmente com pessoas de idade, levem ao médico, porque bactérias é bactéria, né? E amados, às vezes a gente precisa tomar um antibiótico, viu? Para ser curado, restaurado. Deus usa a ciência, Deus usa os médicos. Lembra que, inclusive, um dos discípulos era médico, né? E eu espero que nós possamos também receber a promessa do Senhor, que o derramar e o poder do Espírito Santo era tão grandioso no início da igreja primitiva, que Lucas deixou de ser médico, né? Não precisou mais ser o médico, porque ele orava e as pessoas eram curadas. E o Senhor tem uma promessa que isso acontecerá. Então, eu creio. Amém? Então, que Jesus ricamente te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a sua graça sobre a sua vida, que nós alcancemos graça diante dos olhos do Senhor, que nós venhamos alcançar o favor de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todos sejam radicalmente abençoados, radicalmente curados, radicalmente restaurados, em nome de Jesus. E que o óleo de alegria do Senhor seja derramado sobre a sua cabeça. Amém? Que venha penetrar na sua mente, nos seus neurônios, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor, boa noite a todos e que Deus ricamente abençoe os papais, né? Que o mundo comemora, pelo menos no Brasil, o Dia dos Pais neste domingo, né? Mas que você possa receber a cura, né? A cura do verdadeiro pai. Que você possa receber a cura profunda na alma. Talvez o teu pai não tenha sido um bom pai, talvez o teu pai tenha falhado, mas existe um pai que nunca falha. Ele se chama Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todos os universos. Aquele que te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por ti e por mim, para que nós não morrêssemos, não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Amém? Fique na paz, boa noite a todos e até amanhã às 5 da manhã, em nome de Jesus.